10 e o versículo 12. Ok. Amém? Vamos lá? Salmos 90, versículo 1 ao 3, depois o versículo 10 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos filhos do homem. Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículo de número 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Te louvamos nessa noite, agradecidos pela Tua bondade, Tua fidelidade para os aniversariantes nessa noite, mas muito mais te pedimos que fale ao nosso coração. Queremos festejar com eles, mas também engrandecer o Seu nome entre nós nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, é o que nós oramos em nome do Teu Filho, ó Pai. Amém. Se você for observar o início desse salmo, ele diz que a gente ouve muito que é o Salmo de Davi, né? Salmo de Davi, o salmista Davi. Mas se você for ver no subtítulo aqui, o salmo não é de Davi, é Moisés, o homem de Deus. Então a gente percebe que Moisés é um homem que, primeiramente, ele experimentou um chamado muito grandioso do Senhor. O Senhor chamou Moisés. E a maneira com que o Senhor chamou Moisés é uma maneira muito especial. Preste atenção, irmãos, amém? É uma maneira muito especial, uma maneira muito plena daquilo que o Senhor, como Ele nos chamou, né? E quando a gente aniversaria, a gente tem que perceber que o que está inserido nisso é que o Senhor nos chamou para Ele. E quando o Senhor nos chama, Ele tem algo muito grandioso para fazer na nossa vida. O Senhor chamou Moisés quando Moisés estava ali no meio do rebanho de Jetro e o Senhor apareceu numa sarça ardente. E quando o Senhor viu Moisés, Moisés se aproximou do Senhor. E ele foi indo, ele viu aquela sarça ardente que não se consumia, e ele ouviu uma voz saindo da sarça que dizia: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Percebe, irmãos? A primeira coisa que a gente precisa entender quando Deus nos chama é que esse lugar que o Senhor nos coloca, na família de Deus, na igreja, no povo dele, no corpo de Cristo, é uma terra santa. É um lugar que o Senhor prepara, né, para chamar as pessoas, para atrair as pessoas. Só que esse primeiro contato de Deus com Moisés é surpreendente. Porque Deus vai se revelar para ele, Deus vai se mostrar para ele. E quando você pega esse salmo, o que você percebe aqui no versículo 1 que nós lemos, é que Moisés entendeu nesse chamado quem era Deus. Deixa eu perguntar para os aniversariantes nessa noite. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus? Moisés, ele diz assim no versículo 1 e 2, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, amém, irmãos? Amém. De geração a geração. Irmão, quanto tempo passou da sua vida que você conheceu o Senhor? E você tem experimentado o Senhor como o seu refúgio. E o que é o refúgio? Essa expressão, ela significa que Deus para nós, tanto aniversariantes, os que não estão aniversariando, os jovens,
os pré-adolescentes, os adolescentes mais maduros, os que chegaram a 60, os que chegaram a 70. Essa expressão refúgio significa que o nosso lugar é que Deus é a habitação celestial de todo homem. Amém. O nosso lugar, a nossa morada, o nosso descanso, a nossa paz, a nossa tranquilidade não está nas coisas externas, mas está naquilo que o Salmo 91:9, o próprio salmista, não Moisés, mas o Davi, ele diz assim: Senhor, tu és o meu refúgio. Aí Davi diz: porque eu fiz do Senhor a minha casa. Amém, irmãos? O melhor lugar para viver, o melhor lugar para habitar, o melhor lugar para morar, irmãos, não é na sua casa. É muito confortável, né? Você tem um sofá para sentar, uma TV para ver, você tem ali alguns no calor. Eu sou de São Gonçalo, né? É muito calor. Quem tem ar-condicionado em casa é um descanso tremendo. Quando você chega da rua, você liga o ar e você... Mas aqui Davi está dizendo, no Salmo 91, versículo 9, que o Senhor é a sua morada, amém? Ele é a sua casa, ele é o lugar que você tem para você ficar, amém? Não saia dele. Fora dele não tem refúgio, não tem segurança, não tem habitação, não tem casa. Se lembra, Davi mesmo diz assim: os pardais encontraram casa, as aves e as andorinhas têm o seu ninho. Aí Davi diz assim: mas eu encontrei os seus altares, Senhor. O lugar mais gostoso, irmãos, para quem faz aniversário não é comer o bolo que nós vamos comer daqui a pouco, mas é estar nos altares do Senhor. Altar fala de presença, da glória de Deus, da manifestação dele para o homem. E Paulo, quando escreve a igreja em Colossos, ele diz assim: porque vocês morreram, falando da mesma presença, do refúgio, da morada. Paulo, já no Novo Testamento, ele diz assim: porque a nossa vida está juntamente oculta com Cristo em Deus. Você sabe onde você mora? Você sabe onde você está? No Antigo Testamento tinha um lugar para ir. Você sabia disso? O povo se reunia e existia festas. A primeira festa que você tinha era aquela grandiosa festa da colheita, das primícias. E o povo cortava um lugar para outro para chegar, e quando chegava ali você tinha um templo de Salomão, com o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, e o povo fazia uma grande festa. Só que quando você olha para o Novo Testamento, você encontra agora que um lugar da morada, um lugar da casa, um lugar da habitação, o templo de Deus agora somos nós, amém? Somos a casa, a morada, a habitação, um lugar da alegria de Deus, irmão, é em você. Por isso que Paulo diz que estamos em Cristo e em Deus. Como que eu posso desfrutar disso? Moisés, ele mostra que a gente precisa contemplar a grandeza de Deus. E esse versículo 2 do Salmo 90, Moisés diz assim: antes que os montes nascessem. Você sabia que tudo que há na terra criado nasceu uma hora? Você sabia disso? Que nada veio do acaso. Não tem Big Bang, nada evoluiu do caos, nada veio do nada. Não, irmãos. Moisés diz assim: ó, antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra, o mundo, de eternidade a eternidade. Calcula isso. Para onde vai a eternidade? Quando termina a eternidade? Quando começa a eternidade? Não tem como, irmãos. Você já calculou o que é eterno? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Deus colocou a eternidade no nosso coração para que nós buscássemos e tateando, tentássemos encontrar.
A maior dificuldade nossa é entender que Deus nos criou para a eternidade, porque Deus é eterno, amém, irmão? E por Ele ser eterno, Ele coloca essas coisas que você tem no seu coração, desejo de possuí-lo, de querê-lo, de amá-lo, de desejá-lo, de viver para Ele. Quando é que o eterno vazio existe? É quando você substitui Deus por aquilo que não é eterno. O que não é eterno? O seu carro não é eterno. O seu trabalho não é eterno. Os seus filhos não são eternos. O seu salário todo mês na sua conta não é eterno. A sua saúde não é eterna. A comida que está no seu armário não é eterna. Mas Moisés diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém, irmão? Ele é Deus eterno. E nessa eternidade, o Salmo 102, 27, Davi diz assim, tu, porém, é o mesmo. E os teus anos, falando de Deus, a idade de Deus. Qual é a idade de Deus? Vamos lá. Quem é o mais velho aqui? Levanta a mão. Quem é o mais velho? Como vai calcular aquilo que é eterno? Não tem cálculo, amém? Então não tem como fazer esse cálculo. Para Deus não, mas para a gente calcula. Mas Davi diz, olha, não dá para contar os seus dias, Deus. E o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, olha que coisa linda, irmãos. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 16, Paulo diz assim, o único, falando de Deus, que é imortal, habita em luz inacessível, que o homem não viu, nem é capaz de ver. A ele a honra eternamente, amém. Ele existe de eternidade a eternidade. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, João diz assim, ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que era, ele é passado, aquele que é presente, aquele que há de vir ou há de ser futuro. Irmão, Deus está no, vamos lá, passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Isso teologicamente é chamado de eternidade de Deus. Deus te viu no seu passado, que Ele sempre esteve lá. E no seu futuro, na sua idade, quem é o mais novo aqui? Levanta a mão, o mais jovem. Quem? Quem é o mais jovem? É o Caleb. Deus viu o passado do Caleb antes dele nascer. Então não tem erro genético. Não foi que errou, que o Caleb nasceu assim. Eu também tenho um filho autista. Não tem nada disso, irmão. Tudo é para que Deus seja glorificado, amém? John Piper diz, Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos plenamente nele, amém? Porque ele é passado, querendo você ou não, ele viveu lá no seu passado. Ele é o seu presente, porque ele vive no seu presente. E ele é o seu futuro, porque ele vive no seu futuro. Mas quem é o homem? Olha o versículo 3. Moisés diz assim, Salmo 90, versículo 3, Moisés diz assim, tu reduzes o homem ao pó. Eu acho que a gente pararia aqui. Você olha para a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, Deus é sempre eterno, Deus é glorioso. Aí Moisés olha para ele e fala assim, mas eu não passo de pó. Esse ano, eu nunca sepultei tanta gente. A Bíblia é real mesmo. O homem é pó mesmo. Sepultei João, o marido da Rosana. É pó mesmo. E semana retrasada eu estava fazendo o sepultamento do meu sogro. Seu Toninho. E eu falei sobre a eternidade de Deus lá no sepultamento. E é isso que Davi está dizendo, ou melhor, Moisés está dizendo. Quem é o homem? O homem é aquele de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que volte ao pó, porque do pó foi formado,
porque tu és pó, amém? E você vai retornar ao pó. Davi diz assim, quem é o homem? No Salmo 2, para que dele te lembres. Quem somos nós para que Deus pense em nós? Você já se perguntou, por que Deus me quis? Por que Deus me quer? Por que Deus me persegue? Por que Deus me escolheu? Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem, quem é? Irmão, aqui está quem somos. Nós somos pó da terra. Olha só o Salmo 103, versículo 14, Davi diz assim, porque ele conhece a nossa estrutura, porque ele sabe que somos pó. Ele sabe o nosso coração. Ele sabe aonde dói. Irmão, não fica tentando ser super-homem cristão. Ele sabe quem você é, os seus sofrimentos, com a criação com o seu filho, no seu trabalho, os anos que você tem, irmão. Chegar a 62 anos não é fácil não, irmão. Tem que ter muita estrutura. Com a idade que eu tenho, eu já orei várias vezes, me leva, Senhor. É brabo viver aqui, irmão. Isso aqui não é fácil não, sabendo que você é o pó e ao pó tornarás. Se você não vê que a sua vida é muito breve, então quando você olha para a sua vida, olhando para essa situação, olha o versículo 10, eu queria te convidar a entender que você é pó mesmo, olha só, versículo 10, Moisés diz assim, os dias da nossa vida é até 70, 80 anos. A nossa irmã Joana chegou à casa dos 70. E o senhor vai fazer 90. Ganhou 10 de bônus. O normal, deixa eu explicar para vocês. Olha para mim aqui. O normal para um homem que é pó da terra, igual o Moisés está dizendo no Salmo 90, é 70 anos e 80. Quando chega no 81, 82, 83, 84, irmão, João Calvino diz assim para os jovens, duvido que isso aqui não se enquadra, que eu já fui jovem. Não vou falar que minha idade não, para você não se espantar. Mas olha o que João Calvino diz. João Calvino diz assim, antes dos homens chegar à velhice, Davi diz assim, Calvino diz assim, já na própria flor da juventude sofrem muitas tribulações, preocupações, canseira, angústia, temores, tristezas, ansiedades. Esta é a vida que todo mortal está sujeito. É verdade ou mentira, irmão? Você jovem, jovens que estão se preparando para carreira militar, ou para ter família, ou para entrar no mercado de trabalho, não é canseira? Não é? Não tem que estudar, perder noite de sono, para prestar vestibular, para fazer o Enem, irmãos. Essa vida é muito breve. Então, o versículo 12 do Salmo 90, Moisés nos convida para a gente aprender a contar os dias que a gente tem. Eu descobri que eu conheço a Fátima há mais de 30 anos. Eu vi as meninas crescerem. A Mara eu conheço há muito tempo. Cheguei lá para reunir com a Mara, o menino tinha uma barba de profeta. Eu falei, gente, esse menino nem cabelo no rosto tinha, o Derek. Percebe, irmãos? Como a vida passa rapidamente. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E Moisés diz assim, vocês têm que aprender a contar quantos dias vocês têm ainda para viver para Deus. Amém? Você sabe quantos dias você tem ainda hoje? Eu não sei, mas eu sei que eu vou chegar nos 70. A gente não sabe quantos dias a gente tem para Deus. Então a gente precisa aprender a contar os dias que a gente ainda tem para viver para Deus. Como que a gente pode viver para Deus? Eu vou aplicar para terminar. Se você quiser abrir em Lucas capítulo 2, vou te mostrar dois personagens da Bíblia. Lucas 2, versículo 25 a 30, e depois o versículo 36
ao 38. Esses são os personagens da Bíblia mas que mais me impressionam, que aprenderam a contar os dias. É Lucas 2, capítulo 2, versículo 25 a 30 e versículo 36 a 38. Capítulo 2, versículo 25 a 30, depois os versículos 26, versículo 36 a 38. Versículo Lucas 2, 25 a 30. Diz assim, primeiro personagem, eu vou situar vocês, é um homem idoso chamado Simeão. E esse Simeão, o texto vai dizer aqui, está escrito aqui, nós vamos ler o texto e vocês vão considerar como o texto está aqui. Diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha só quem ele era, um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelando-lhe o Espírito Santo, olha só, que ele não morreria antes de ver Jesus. Ele não ia morrer antes de ver Jesus. E o texto termina dizendo assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais de Jesus, mais especificamente José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Olha isso aqui, irmãos. Diz assim, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode me despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que é contar os dias? É andar esperando essa aparição de Jesus na nossa vida. Você vive assim? Contando 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui está um homem velho, que ele falou assim, Senhor, não deixa eu morrer não. Deixa eu viver mais um pouquinho. Me ensina a contar os dias que eu tenho nessa terra, porque eu quero ver Jesus Cristo. E ele só viu o bebê. Então, irmãos, a importância desse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 30, que nos mostra que esperar Jesus voltar, aplicando o texto, é contar os nossos dias. Jovens, faz faculdade, faz vestibular, presta para o Enem, arruma um bom trabalho, arruma uma boa jovem para ser noiva, para casar, mas faça como Simeão, amém? Simeão ficou esperando a salvação que viria através de Jesus, segundo versículo 36 a 38. Aqui tem outro texto que fala de Ana. Ana, como Simeão, versículo 36 ao 38, diz assim, havia uma, o quê? Profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, no grego, significa que ela já tinha passado da casa dos 70 anos. O que ela fazia? Ela queria arrumar um casamento? Não. Mas não é impossível. Queria casar? Não. Queria arrumar um namorado? Não. O que ela queria? Diz o texto aqui, ela vivera com seu marido 7 anos, desde que se casou. Ela foi casada, viveu, teve filhos, só que o marido morreu, e ela já estava, o texto diz, quantos anos que ela tinha? Aleluia! Ela já estava no 4º ano do bônus, amém? Se lembra do Salmo 90? 70 a 80. Ana estava com quantos anos? 84. Ela falou, esses 4 anos eu estou pela graça. É graça, é dependência do Senhor. E o texto diz aqui, esta não deixava a casa do Senhor, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Irmãos,
O que Ana fazia? Ana adorava, Ana jejuava, Ana orava, Ana agradecia e Ana pregava. Olha o final do versículo, diz assim: chegando naquela hora, ela dava graças e falava a respeito do menino. Quem é? Jesus. A todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana era adoradora, se consagrava, jejuava, Ana orava, Ana era grata. Você quer contar os seus dias? Agradeça pelas tribulações, pelas perdas, pelos fracassos, pelas derrotas. A gente gosta muito daquele texto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai ler o contexto, irmão. O contexto, eu aprendi a viver em qualquer situação. Eu sei ter fome, eu sei passar necessidade, eu sei ter perda, eu sei ter fracasso. Aí Paulo diz: posso. Aleluia. É isso que a gente faz, irmão, quando a gente está aqui. Jesus falou assim: no mundo... Qual é a promessa do Senhor? No mundo. Não é assim? Cabelinho, né, irmão? Vai ficando branquinho. As tribulações vão chegando mais e mais. Mas eu quero te mostrar. Irmãos, vivam como Simeãos. Amém? Amém? Só irmãos. Amém? Amém. Agora só as irmãs. E irmãs, vivam como Anas. Amém? Amém. Homem, Simeão. Conta os dias como Simeão, do Salmo 90. Senhor, Salmo 90, versículo 12. Aniversário bom, gostoso, legal, é para quem aprendeu a contar os dias. Não desperdice os dias que você tem. Faz igual a irmã. Vem de São Gonçalo e correndo, não desperdiçou um momento. Família veio, incitou o marido, tá vendendo, não dá para vir. Ai, já tá chegando. A gente precisa, irmãos, a não desperdiçar nosso tempo, nosso momento, nosso horário. Eu estou diante de uma crise agora no meu ministério. O Senhor despertou uma irmã que há muito tempo eu não via. E a irmã está te perturbando. Não, a irmã está comigo, para baixo e para cima. Aleluia, glória a Deus. Amém. É isso que vai restar no fim, Mara. Quer ter dias felizes para a eternidade? Conta os seus dias, Paulo e Mara. Conta os seus dias, Fátima e Valdeci. Conta os seus dias, Rosana, depois de João ter entrado na eternidade. Conta os seus dias, irmãs. Os jovens também, irmão, vamos aprender a pegar um caderninho e colocar. Por isso que os grandes homens do passado, David Blind, John Wesley, João Calvino, eles tinham um diário para tudo que Deus fazia, para os problemas, as dificuldades, os sofrimentos. Porque o que a gente mais precisa nesse momento é aprender a contar os nossos dias. Amém? Amém. Então que o seu coração seja grato. Queria convidar a irmã Joana para orar pela irmã Fátima aqui na frente. Amém. Para interceder por ela, porque pelo Valdeci, pelo... Vem também, Valdeci. Valdeci também. Vem também, Valdeci. A Joana também aniversariou, mas a Joana é uma cooperadora nossa, então a Joana vai estar orando. Joana é nossa diaconisa. Então, Joana vai estar intercedendo, orando pelos irmãos, né? Porque o que a gente precisa, como igreja, como família de Deus, como corpo de Cristo, é: ensina-me, Senhor, Amém. a contar os nossos dias. Amém? Joana vai estar orando. Amém? Só antes de orar, deixa eu só falar uma coisa. Amém. A minha vida, desde solteira, eu tenho uma vida assim linda, maravilhosa. Os irmãos podem falar: poxa, que bênção, né? Mas bênção não é você ter boa vida. Bênção é você ter as tribulações e glorificar o Senhor. Amém. Isso é bênção. Né? As tribulações vão vir. Essa semana escutei um irmão falar, eu falei assim: olha, eu estou em uma tribulação, mas louvado seja o Senhor.
Aí o irmão falou para mim assim, nós só não temos tribulação quando estamos no campo, na batalha, buscando o Senhor. Não, lá não tem tribulação. E quando nós nos voltamos para o Senhor, no Espírito não há tribulação. Amém. No Espírito só há alegria, né? E eu fiz 70 anos segunda-feira, eu falei, Amém. poxa, eu mesmo me admiro. Admiro. Tá linda. Fala assim, Senhor, Vou botar o óculos. Ali tá linda. como eu sou grata ao Senhor por fazer 70 anos e o Senhor me sustentou até aqui porque minha vida não foi fácil. Quem me conhece sabe como foi minha vida. Criei 3 filhos sozinha, tive os netos, 6 netos, e me nasceu um bisneto. Quando nasceu o 3 bisneto, gerações. Eu tenho 5. quando o bisneto nasceu, eu olhei para o céu e falei, Senhor, como eu te glorifico, porque o Senhor me permitiu me ver minha 3ª geração. Amém. Gente, isso é muita Eu falo pra Deus bênção. que eu tô no Amém. lucro. Isso é muita bênção. E quando eu fiz 70 anos agora, eu falei, Senhor, desde então eu já conto os meus dias, mas muito mais agora. Estou contando os meus dias, porque não é todo mundo que faz 70 anos, não é todo mundo que tem 90 anos. Isso é porque o Senhor cuida de cada um de nós. Amém. E nós aprendemos a contar os nossos dias. A minha Amém. mãe contou os nossos dias, 96 anos, Amém. na reunião conosco, né, Fábio? 96 anos. E ela prestava atenção, ela era lúcida. Amém. Eu estava muito cansada. Mas eu louvo o Senhor por Amém. isso. E por estar aqui hoje com vocês, nossa, Amém. cheia de problema na coluna, mas eu estou aqui. Amém. E o Senhor agora trouxe o Senhor trouxe um casal que lá de trás, e o Senhor se apresentou novamente esse casal. Como Amém. nós estamos felizes com isso. Louvamos o Senhor Amém. por isso. Amém. Joana vai estar orando. Amém. Amém. Vem, Jean. Vem, Roberto. Amém. Roberto chegou agora. Roberto, vem pra cá, Roberto. Hora geral. É o melhor do bolo. Amém. Ai, não fico com medo. Bolo é enorme. Roberto. Isso aqui é tá lá. mas não pega não. Bolo é pra gente comer. Roberto.